Continuamos a nossa série de exposição de Neemias. Espero que você esteja acompanhando. Se você tem vindo ao culto, você possa fazer isso, continuar. Se você não tem estado conosco, vá ao YouTube e busque lá então as nossas exposições, para que você possa acompanhar e o quanto isso há de abençoar grandemente a sua vida. E hoje então, na nossa segunda exposição de Neemias, estaremos estudando o capítulo 3 e o capítulo 4. Então abra sua Bíblia e de repente compartilhe com alguém que está do seu lado, que porventura não tenha uma Bíblia, e você possa assim ajudá-lo também. Seria interessante você averiguar se porventura o seu celular está no modo avião, para que você não seja interrompido na mensagem, aquilo que Deus tem para o nosso coração, e aí a gente pode caminhar junto melhor ainda, né, nesse texto da Escritura. Tá? Então, vamos lá ao texto. Antes de lermos o texto, eu quero lembrar para nós aqui, que nós já temos visto que Deus interveio na história, para mostrar na verdade o seu poder soberano no cumprimento dos seus propósitos. Nós já observamos que Neemias, ele regressa a Jerusalém. Ele tem aprovação, primeiramente de Deus, e depois do seu próprio Senhor, portanto, o rei. E as aspirações piedosas de Neemias o levam a se colocar diante do Senhor, e entendendo que restaurar os muros de Jerusalém não era uma questão apenas de segurança nacional, não era uma questão de comodidade ou luxo, mas era uma questão de preservar uma nação que tinha um propósito, que é o propósito redentivo de Deus. Depois de um cativeiro de 70 anos, que aquele povo esteve por causa da desobediência para com as ordens do Senhor. Esdras vem e trabalha a questão do templo, a questão do restabelecimento espiritual, portanto do culto do povo de Deus. E Neemias chega só mais tarde para trabalhar agora a questão da proteção desta nação das nações inimigas, e assim pudesse então restaurar, reconstruir os muros de Jerusalém. Vimos no domingo passado que diante da crise de fato que estava aquele povo, Deus move o coração de Neemias em algumas direções. Primeiro, move o coração de Neemias para que pudesse buscar ao Senhor, e de Deus ter a direção de o que fazer. Neemias sensibiliza e portanto ele ora ao Senhor, e aprendemos que nós também precisamos orar. Nós vamos buscar ao Senhor diante de qualquer situação crítica. O nosso primeiro passo precisa orar ao Senhor. Aprendemos também que nós precisamos planejar diante das crises, e aqui Neemias fez. Ele tem um tempo de oração e um tempo que concomitantemente ele trabalha, ele planeja para ver como ele poderia fazer então, para que pudesse ser bem sucedido na sua empreitada, caso Deus confirmasse de fato aquilo que ele planejava. Mas precisamos agir, e aquilo que Neemias nos ensina com atitude naquele texto que nós lemos, o capítulo 1 e o capítulo 2. É preciso ação e não apenas orar, é necessário também agir. Eu quero convidar você então, a partir do texto do capítulo 2, e eu quero convidá-lo a acompanhar, do verso 17 ao verso 20, necessariamente a gente vai ler o final do texto que nós meditamos no domingo passado, para que você perceba a importância de olhar agora para o capítulo 3 e o 4, na sua descrição, e a gente observar o que Deus tem para nós aqui neste grande desafio. Neemias 2, a partir então do verso 17, eu quero ler,
e depois nós leremos o versículo 1 do capítulo 3 e o verso 1 do capítulo 4 apenas, e à medida que nós formos explanando o texto, então nós vamos lendo o nosso texto, uma vez que também o nosso texto é um pouco longo. Então diz assim a Escritura: então lhes disse, estáis vendo a miséria, disse Neemias, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou deixemos de ser vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o horonita, e Tobias, servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-nos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Leiam comigo o verso 1 do capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhes as portas, e continuaram a construção até a torre do Sem e a torre de Ananel. Agora o versículo 1 do capítulo 4 também. Então, depois que várias equipes trabalharam na reconstrução, vejamos então aqui o momento da descrição então do nosso livro. Lemos juntos: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Meus irmãos, Neemias, a partir daqui, ele tem diante de si então o grande desafio, que é levantar dos escombros agora uma grande muralha. E é isso que nós vamos observar aqui no texto, e não era coisa de fato simples, extremamente complexa. Mas vejamos como que Neemias enfrenta esse desafio. Por isso o nosso tema: o que fazer diante dos desafios? O que fazermos diante dos desafios? Primeiramente, nós precisamos enfrentar os desafios visando a glória de Deus. Nós precisamos enfrentar os desafios visando a glória de Deus. O que nós vimos exatamente no final do capítulo 2 nos lembra isso. Quando o povo se levanta, o povo então fala assim: nós vamos edificar, nós vamos fazer isso, porque a boa mão do Senhor estará conosco. A glória do Senhor precisa ser o ponto alto, de fato, das nossas ações diante então dos desafios. E é isso que nos expressa o texto. E a gente percebe que Neemias, ele não estava interessado em outra coisa senão promover a glória de Deus no cuidado com a nação através da qual Deus havia então de enviar o seu Redentor. E nós vemos que Neemias, você vai perceber isso em toda a exposição, que Neemias manifesta um verdadeiro compromisso com Deus. Neemias manifesta um trabalho com extrema excelência, preparando tudo para que então o desafio fosse enfrentado e fosse bem sucedido, mas apaixonado pelo Senhor, comprometido com Deus, apaixonado pela obra de Deus, então ele faz isso. Meus irmãos, a gente percebe que a despeito de toda a humilhação daquele povo, Neemias entende que a glória de Deus precisava ser de fato restabelecida em Jerusalém, que Deus fosse de fato glorificado ali em Jerusalém. E a gente percebe então que os gentios, os samaritanos, procuram então zombar, ridicularizar e humilhar o povo do Senhor, por causa
de fato, deles servirem a um Deus, que eles começam assim: como é que esse Deus de vocês é tão poderoso que esses muros, a sua cidade está do jeito que está? Nós precisamos enfrentar os nossos desafios, visando que Deus seja de fato glorificado com aquilo que nós estamos fazendo. Meus irmãos, grande parte do nosso mundo hoje ignora a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero já trazer aqui para nós algo para a gente pensar e para a gente aplicar a nossa vida, no sentido de ridicularizar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquele povo com certeza olhava para o povo de Deus, os inimigos, e diz: que Deus poderoso esse seu, que não pôde livrá-los, não sabendo eles que de fato Deus os tinha na verdade disciplinado este povo por causa da sua desobediência. E a gente percebe hoje, irmãos, que a igreja, ela tem também sido perseguida e quantas vezes ignorado pela sua importância, pelo seu valor diante da existência, portanto, do ser humano. Assim como Neemias, na verdade, no seu ministério, manifesta a grandeza da obra de Deus. Nós vamos olhando para a Escritura, e o propósito dele era a glória de Deus. Nós vamos percebendo dentro da Escritura que todos os servos do Senhor, que de fato tinham essa visão daquilo que Deus tinha, queriam que de fato a glória fosse do Senhor. E não foi diferente de Cristo Jesus. O propósito de Cristo Jesus era manifestar também a glória de Deus. E Jesus é o nosso exemplo maior. Portanto, ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter esse privilégio e o direito também de glorificar o Senhor, assumindo a nossa forma e desta forma revelando Deus a nós, se humilhando para que eu e você pudéssemos, na verdade, ser instrumento para a glória de Deus. E muitas vezes a igreja tem falhado neste quesito, buscando muitas vezes a sua própria glória e não a glória do Senhor. E a pergunta que a gente precisa já fazer aqui no início é: que legado nós temos deixado para a nossa sociedade? Um legado de nós, do Neemias do nosso tempo, ou do Deus a quem nós servimos? Neemias estava preocupado com a glória de Deus. E eu e você, estamos preocupados com o quê? Com a minha glória, com a nossa glória, com o nosso bem-estar? Ou nós estamos preocupados com a glória daquele a quem nós servimos? Então, diante dos desafios, Neemias queria que Deus fosse glorificado. Segunda coisa que nós observamos aqui no nosso texto, acompanhando então o capítulo 3, mais especificamente, é que o que nós devemos fazer diante dos desafios? Eu preciso ter a visão comum das tarefas que nós fazemos. Eu preciso ter a visão comum das tarefas que nós fazemos. São aqui os construtores dos portões e dos muros. Quando nós olhamos para o texto, e ele vai então, já começou aqui a nos dizer que dispôs-se Eliasibe, o sumo sacerdote, aquele que era o líder espiritual então do povo, e aí os sacerdotes, e então começou a distribuição para que toda a tarefa, todo o trabalho fosse feito. Temos exatamente a percepção de como, olhando o capítulo 3, de que Neemias então distribuiu para que tudo fosse feito ao mesmo tempo e da mesma forma fosse cuidada a proteção das muralhas de Jerusalém enquanto a obra era feita. E nós observamos que em sentido anti-horário, então ele é planejado, é demandado e a obra é executada como na verdade foi distribuída. E algumas coisas nós observamos aqui, uma delas é exatamente a estratégia do líder que foi Neemias, motivando este povo para que o povo pudesse então realizar esta obra. Neemias tinha esse dom especial de administração, de organização. Eu imagino o quanto era de fato o seu trabalho precioso junto ao rei para cuidar das coisas do rei. E ele manifesta isso aqui. Eram cerca de 44 diferentes grupos que estavam construindo, então, ou reconstruindo as muralhas. Eram pessoas que de fato precisavam estar prontas para esse trabalho mais engenhoso, dessa tarefa. E o capítulo anterior mostrou para nós que Neemias fez então esse planejamento em tempo hábil,
para que pudesse então otimizar esse trabalho, para que só no momento oportuno pudesse expor isso para todos esses grupos, e então o trabalho começasse a todo vapor, e desta forma então a obra fosse feita. Estratégia de um líder que motiva o seu povo, mostra ao povo onde é que quer chegar, dizendo qual é a causa da nossa obra, o que nós queremos com tudo isso, para que o nosso Deus seja glorificado e nós deixemos de ser opróbrio das nações. Homens e mulheres envolvidas na obra, homens e mulheres envolvidas na obra, o versículo 12 também nos mostra isso. Há um verbo que está muito presente aqui no capítulo 3, que é o verbo reparar. Reparar o muro. Lembrar que o muro foi danificado, e agora eles estavam então reparar os muros. E esse verbo reparar aqui no texto, ele não nos dá a ideia de uma reforma com os detalhes de acabamento. Não é isso. A ideia aqui que no original nos traz é a ideia de tornar o muro bem firme, algo bem forte, bem seguro, que pudesse então isso trazer tranquilidade e confiança ao povo, e eles pudessem se sentir seguros de fato, e o povo de Deus ser cuidado pelo próprio Senhor então. Então não significa restaurar o aspecto original de toda a obra, mas uma restauração, uma reparação, para que isso pudesse trazer resistência a essas muralhas, e porque isso refletiria a glória de Deus. Não o acabamento fino, eles não teriam condição de fazê-lo todo, mas de dar a segurança que de fato precisava, que era o propósito, o planejamento então de Neemias. E algumas expressões nos chamam a atenção aqui nesse texto, pelo menos 28 vezes, você vai encontrar aqui no capítulo 3, logo no versículo 2, e já vai dizer, junto a ele, isso é, a Eliasibe, que estavam ali, estavam reconstruindo as portas, então, reedificando as portas da ovelha, junto a ele edificaram os homens de Jericó. Depois, no mesmo versículo 2, ao seu lado edificou Zacur. Depois você vai encontrar versículo 4, ao seu lado reparou Meremote. Versículo 5, ao lado destes. Depois verso 7, junto deles. Você vai encontrar isso pelo menos 28 vezes aqui nesse texto. O que é que isso ensina para a gente? Esse é um dos princípios que revelaria de fato um bom empreendimento nessa tarefa. O que mostra para nós é a unidade desse povo para o seu trabalho. Estavam unidos, estavam juntos. Neemias, ele com certeza não precisava de 500 pedreiros, de 500 carpinteiros, ou quem trabalhasse em madeira. Ele não precisava de 100, 200 ou 300 arquitetos ou engenheiros, mas ele precisava de gente que estava disposta de fato a atender e a entender qual que era o propósito final daquela obra. Não dava tempo para preparar os profissionais para uma obra tão desafiadora, mas a mão de obra estava diante de si, e portanto no capítulo 2 do final, o povo diz, ei, vamos, reedifiquemos, conta conosco, nós estamos aí prontos para esta obra. Meus irmãos, a capacitação e a vocação, na verdade eram outras, mas aqui eles demonstram de fato unidade, submissão à liderança que Neemias tem, e a palavra do Senhor nos diz que a boa mão do Senhor estava com eles, e eles se envolveram espontaneamente nesta obra, para que ela pudesse ser construída em tempo recorde. Isso é interessante quando nós observamos, mas abraçaram a causa. Neemias pôde contar com todos eles,
vieram gente de fora que sensibilizaram que eram judeus para ajudar em toda esta obra de construção, inclusive, depois a gente vai observar isso aqui também, para ajudar na segurança enquanto a obra desenvolve. E o texto ainda mostra para a gente, olha no versículo 8, que até ourives, perfumistas, estavam envolvidos nessa obra. Então era todo tipo de pessoas, todos abraçaram plenamente esta causa. Amados, cada grupo trabalhava em parte diferente do muro, pois eles recebiam exatamente a função para cuidar desta área. Restaura essa parte, nós restauramos essa parte, e dividiram então as tarefas. Mas como sempre acontece entre os humanos, nós vamos perceber no versículo 5, que há uma informação que nós temos aqui, que um grupo ele está na contramão do povo. Os tecoítas, diz o texto, ao lado deles repararam os tecoístas. Os nobres, os seus nobres, os nobres dos tecoístas, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Sempre tem uma adversativa, né, dentro da história de alguém. Mas, entre os tecoístas, os nobres, aqueles que, sabe, trabalhavam nos escritórios, aqueles que não pegavam no pesado, aqueles que eram apenas liderança, assim, eu não vou pôr a mão na massa, eu não vou sujar a minha mão de cimento, de argamassa, para fazer isso de jeito nenhum. Derek Thomas, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: nem tudo no reino de Deus é bonito. Alguns péssimos amigos, companheiros desleais, alguns cristãos são conhecidos por reclamar e ficar só observando, fazendo críticas inúteis, disse Derek Thomas no seu livro. Meus irmãos, a gente percebe que o texto vai nos formar aqui duas vezes os tecoítas, eles reparam duas partes, como fosse um sistema aí, a gente olhando como fosse compensar, quem sabe por vergonha dos nobres que não lançaram a mão daquela obra, e assim, nós precisamos fazer mais, né? E assim fizeram, demonstrando unidade, para que pudesse então a obra do Senhor caminhar. Meus irmãos, o que faremos diante dos desafios? Precisamos ter a visão comum das tarefas, ou da tarefa que nós temos diante de nós. Precisamos ter esta visão. Uma aplicação que eu quero trazer aqui, algumas para nós, para a gente já pensar também. Nós precisamos ter a visão comum da obra do Senhor. Qual é, na verdade, a essência que deve ocupar o nosso coração, o nosso serviço cristão, o nosso envolvimento com a obra do Senhor? Primeiramente, senão a glória de Deus, como Neemias estava preocupado. Segundo, há, de fato, lugar de trabalho para todos no reino do Senhor Jesus Cristo. Assim, todos nós somos chamados a exercer alguma função no reino de Deus. Nós não fomos chamados, portanto, para ficar nas arquibancadas, vendo o jogo correr, nós vamos estar envolvidos nesta obra. Queridos, não são apenas algumas pessoas, porque têm ofício, e nem por escala, mas porque Deus chamou-nos todos para a sua obra. Esse era o desafio que Neemias tinha para todo aquele povo. Esse é o desafio que Deus tem para você e para mim. A obra de Deus é assim. Não é uns trabalhando e os outros olhando, mas é todos envolvendo e colocando a mão na massa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, verso 6, ele diz que temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, portanto Deus distribuiu e nos deu. Eu preciso colocá-lo em prática. Ninguém pode fazer tudo, disse alguém, mas todos podem fazer alguma coisa. Todos podem fazer alguma coisa. Os nobres tecoístas não demonstraram, na verdade, o espírito de humildade. Não demonstraram isso. Não tiveram a percepção da importância do seu trabalho.
E é importante como que Jesus Cristo ensina para nós sobre isso. Quando lá em João capítulo 13, verso 14 e o verso 15, quando ele então lava os pés dos discípulos e disse: olha, do jeito que eu estou fazendo, vocês façam. Sejam humildes, sirvam. Nós vimos para servir e não para sermos servidos. E ele disse então, conforme Lucas registra, no meio de vós, eu sou como quem serve. Meus irmãos, se quisermos ser como Jesus, na verdade nós precisamos servir como ele serviu. Se quisermos deixar as marcas de um serviço, eu preciso humildemente me colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, pode usar, eu estou aqui. Talvez a exemplo de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem sabe poderíamos ilustrar com uma sugestão de um certo autor que sugere que façamos um anúncio quando formos adicionar novos membros à igreja. Então, ele sugere assim: procura-se voluntários talentosos para o serviço difícil na igreja local. A motivação deve ser a disposição de servir ao Senhor, independente do custo e da dificuldade. Os voluntários devem ter o desejo de considerar os outros melhores que eles. Às vezes, o serviço causará desânimo, e os voluntários devem estar dispostos a suportar longas horas e pouco ou nenhum reconhecimento, exceto de Deus. E ele termina: resmungões e chorões não precisam se candidatar. Fecha aspas. Qual seria a nossa reação se víssemos uma chamada dessa? Procura-se. Nós nos encaixaríamos? Nós nos encaixaríamos? Já dizia alguém que o evangelho é exatamente para esse tipo de pessoa, pois, do contrário, a igreja estaria vazia. Talvez esteja aqui dizendo: quem somos nós? Quem somos nós muitas vezes? Quem sabe somos os nobres tecoístas, ao invés de sermos os demais, que se dispõem ao trabalho, à obra, para servir ao Senhor. Meus queridos, precisamos lembrar que eu tenho que ter uma visão comum daquilo que nós temos para fazer. Não é outro que tem que fazer, sou eu e você. Somos nós. Uma obra comum. Eram os muros de Jerusalém, eram muros difíceis, eram desafios. Precisavam estar preparados para qualquer reação do inimigo e poder vir e os atacar. Mas era a obra do Senhor, tinham esta consciência. Mas ainda, caminhemos no texto. O texto precisa nos ensinar ainda que eu preciso agir com sabedoria. O que fazer diante dos desafios? Eu preciso agir com sabedoria, enfrentar toda a situação com muita sabedoria. O capítulo 4 nos ensina isso. O capítulo 4 nos ensina. Começam os adversários. Mas uma coisa nós aprendemos já no final do capítulo 2, que diante dos desafios, Neemias mostra que é imprescindível buscar o Senhor. Então, meus amados, quando neste capítulo então já se expõe a zombaria de Sambalate, de Tobias, de Gesem, a declaração que o capítulo 2, verso 19, inclusive nos traz, que nós vimos, aqui o texto nos diz que eles ficaram furiosos e começaram então a zombar dos judeus. Agir com sabedoria. Primeiramente eu preciso lembrar que eu não posso abrir mão da minha dependência de Deus. Diante do desprezo, da zombaria, eu não posso estar sozinho. Eu não posso enfrentar sozinho. E é isso que o texto expressa para nós
do verso 1 até o versículo 9, lembra isso, que nós precisamos buscar o Senhor. Diz o texto: então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazes esse povo fraco judeu? Versículo 2, capítulo 4: permitir-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo dessa obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó, desses escombros, diriam ele, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. E qual foi então a reação de Neemias? O que é que Neemias coloca para nós aqui o texto? Ele diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, Senhor. Perceba o que eles estão fazendo. Não se risque de diante de ti o seu pecado. Isso é, Senhor, leve em conta o seu pecado, Senhor, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. É interessante a gente observar aqui que Neemias busca o Senhor e diz: Senhor, esse povo zomba de nós. E a gente encontra na Escritura alguns exemplos de zombaria, como por exemplo de Golias, quando zombava do povo de Deus. E Davi falou assim: não é possível que esse gigante, esses filisteus, esse povo vem desta forma agora zombar do povo de Deus. Eu vou encarar de fato esse filisteu. Mas nós observamos na história que o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu grandemente a zombaria também. E é interessante que o salmista no Salmo 2, verso 4, nos diz que quando o inimigo se enfurece na terra, Deus se ri dele nos céus. Deus é que toma para si a responsabilidade de tratar com o inimigo, porque é uma zombaria para com Deus. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, instruindo os seus discípulos, ele diz: olha, não preocupe não, eles vão rejeitar vocês, sabe de uma coisa, mas estão rejeitando a mim, não é a vocês. É uma rejeição a Cristo, é uma rejeição ao Senhor Jesus Cristo. Perceba, meus irmãos, que das primeiras coisas que Neemias faz mais uma vez é depender de Deus. A gente precisa depender de Deus no enfrentamento. A hora que você chega de fato diante da zombaria que vem, quem sabe, contra nós, a gente precisa encarar é o Senhor e não o nosso inimigo. E observe então que o texto então continua mostrando para nós, meus irmãos, que humanamente dizendo, aqueles zombadores tinham uma certa razão. Aquele povo era um povo pequeno, era um povo que tinha sofrido uma baixa muito grande, e já fazia muitos anos que estavam no cativeiro. Humanamente dizendo, eles aparentemente tinham uma certa razão, mas quando olhava para o ponto de vista de Deus, Neemias dizia: olha, esta obra é nossa. Talvez pudéssemos lembrar aqui da visita daqueles 12 espias que foram espiar a terra prometida, né? E apenas Josué e Caleb, quando vieram trazer o relatório, disse: olha, os 10 disseram assim: não, é um povo gigante lá, coitado de nós, quem somos nós? Enquanto Josué e Caleb disseram: não, isso aí é nossa. Talvez, como alguém disse em relação a Davi e Golias, né, é grande demais, não tem jeito de errar, né? Não, isso aí é nossa, pode deixar que é nossa. A confiança no Senhor é olhar a grandeza de Deus e não a grandeza do inimigo, o tamanho do inimigo, o tamanho da afronta. Mas nós precisamos correr para o Senhor, deixar que Deus cuide de nossa causa, mas nós não podemos cruzar os braços de forma alguma. A reação de Neemias diante do escárnio, ele não responde então aos inimigos, mas ele busca ao Senhor e diz: Senhor, cuida disso para nós. Ele faz uma oração que nós chamamos de oração imprecatória. Tem alguns textos, alguns salmos inclusive, que traz esse tipo de oração, você orar em favor para que Deus cuide do inimigo, trate com o inimigo,
porque é um inimigo de Deus, não é praticamente em primeira mão o nosso inimigo, mas trate com ele. É uma chamada de oração imprecatória, tá? E o inimigo havia cometido um pecado terrível, porque tinha provocado ao Senhor, não é provocado ao povo, porque a obra era de Deus. A obra era muito maior do que Neemias, era muito maior do que os trabalhadores, porque era a obra da redenção de Deus para o seu povo. E eu quero trazer aqui ainda algumas aplicações. Quando Jesus estava na casa de Jairo, e a filha de Jairo havia morrido, e Jesus chega e diz assim: olha, ela não morreu. Os pranteadores profissionais que estavam ali, assim, que nada, que é, Senhor? Essa menina está morta, morreu mesmo. Zombaram de Jesus, como se Jesus não pudesse de fato ressuscitá-la. Meus irmãos, o melhor em momentos é nós não darmos combustível ao inimigo. Disse o Wesley num dos seus comentários, dentro desse texto, que qualquer coisa que nos impeça a fazer aquilo para o que Deus nos chamou, só serve para ajudar o inimigo. Então eu preciso fazer aquilo que Deus chamou para eu fazer. Então eu preciso orar e labutar. Eu preciso orar e trabalhar. Eu preciso saber que a causa é do Senhor e não nossa. Meus irmãos, quando as coisas caminham bem, precisamos lembrar dessas dificuldades, pois o inimigo não quer de fato que a obra do Senhor caminhe. Não foi isso com Neemias? Quando você olha, tudo estava indo maravilhosamente bem, tudo caminhava muito bem. Deus havia agido de forma extraordinária, quando ele toma conhecimento da situação do povo, que Deus move o coração do rei para que pudesse liberar Neemias para que ele saísse. Deus lhe dá a condição que ele conseguisse correspondência do rei para que pudesse então conseguir mercadorias, todo o provimento para toda essa restauração, libera tudo isso, e logo as oposições vêm. Então nem sempre quando as coisas e os caminhos estão abrindo, não quer dizer que nós não haveremos de enfrentar nossas dificuldades. Quando as coisas caminham bem, nós precisamos preparar para as dificuldades. Precisamos estar prontos para isso. E não foi diferente ali. As oposições, meus irmãos, não são apenas prova, saiba disso, prova da bênção de Deus, mas de oportunidade de crescimento para a nossa vida. A Spurgeon, dos grandes pregadores do século XVIII, ele disse que Deus teve somente um filho sem pecado, mas nunca teve um filho sem tribulações. Deus só teve um filho sem pecado, mas ele nunca teve um filho sem tribulações. Todos passaremos por tribulações. O verso 6 até o verso 9 nos informa extremamente positivo. Nesse meio tempo, veja o texto nos dizendo, há uma perseguição, se levantam os inimigos. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Aí o texto nos diz, verso 8, quando porém Sambalá e Tobias, os arábios amonitas, os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, porque eles não acreditaram que de fato as coisas caminhavam daquele jeito, eles ficaram, diz o texto, furiosos, e diz assim, vamos planejar e atacar Jerusalém e acabar com esse povo, porque esse povo não pode reconstruir. Reconstruir Jerusalém para os vizinhos era tirar oportunidades do comércio, era tirar oportunidades de usufruir da condição desfavorável daquele povo, para que eles pudessem se enriquecer ainda mais. Então era um grande prejuízo na sua estratégia política, mas a obra era muito mais do que apenas uma questão de segurança nacional.
era uma obra que trazia provisão redentiva para o povo do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que o trabalho continuou, oraram e investiram, apesar das investidas, então, do inimigo. Meus irmãos, precisamos lembrar que Satanás sempre se oporá às boas ações. Satanás sempre se oporá às nossas ações. O Senhor Jesus Cristo já nos advertiu a isso. Porque ele somente vem para roubar, matar e destruir. Essa é a proposta do inimigo. Todavia, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela precisa prevalecer, trazer-nos consolo e ânimo ao nosso coração, diante das crises tais quais aquela que Neemias e todo o seu povo enfrentava. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus disse, após a sua ressurreição aos seus discípulos, enquanto despedia dos seus discípulos e disse, olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Neemias não tinha ouvido isso ainda, mas Neemias sabia da presença de Deus. Ele confiava plenamente nesse Deus. As crises caminham. Neemias reorganiza o seu trabalho a partir do versículo 10, vai nos mostrar então que há um desânimo numa tribo. A tribo de Judá ficou desanimada. Aí, algumas pesquisas de alguns autores nos dizem que eles de repente tenham sido desanimados por causa exatamente desse período que eles ficaram sob o domínio então dos seus inimigos, e eles se misturaram então com os estrangeiros, e essa mistura, que Esdras depois ele fala a respeito, né, pode ter levado a alguma reação de Judá, para que pudesse então, não vamos parar com esse negócio aqui, isso não vai funcionar muito bem, não é? Mas então Neemias precisou de trazer ali uma nova injeção de ânimo, para que outros pudessem subir. Dessa forma então a obra continuasse, e na sua estratégia para que o inimigo pudesse então, apesar da sua agressividade, eles então combaterem energicamente, e desta forma terminarem a obra que estavam fazendo. Queridos, há uma coisa que nos chama a atenção a partir do verso 14, mais uma vez aqui no nosso texto, é que eu preciso lembrar que é a Deus que nós estamos servindo. É isso que Neemias coloca na vida daquele povo, para que o povo entendesse isso. O versículo 14, ele diz, inspecionei, dispus-me, e diz aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher, vossa casa. Não abaixem a cerviz, ergam-se, vamos à batalha, vamos ao trabalho, porque o Senhor está conosco. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é maior que os nossos inimigos, o nosso Deus é muito maior do que esta obra. Meus irmãos, quando nós perdemos a visão de quem é o nosso Deus, nós estamos derrotados. Quando nós perdemos a visão de quem é o nosso Deus, do seu poder de mudança, de transformação, a nossa derrota, ela já está antecipada. Então Neemias diz assim, lembre do Senhor, lembre deste Deus que nos restaurou, lembre do Deus que a sua mão poderosa nos tirou. O povo sabia desta história, e precisava lembrar mais uma vez. E quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos olhar para trás e dizer assim, puxa vida, por que eu estou esquecendo disso? Até aqui Deus foi tão generoso para conosco, até aqui Deus me abençoou, por que eu estou temendo o que eu estou passando? Não sei se aconteceu isso com você. Diante dos desafios, por que a gente às vezes olha como se o nosso Deus fosse menor do que os nossos problemas? E então Neemias diz,
pelejai por vós, peleje pelo povo, olha que a causa aqui é muito maior, peleje pelos vossos filhos, pela vossa mulher, pela vossa casa. E é interessante a estratégia, porque aqui cada vez mais a perseguição era maior, e agora o povo precisava empunhar uma lança numa mão e com a outra trabalhar, porque a perseguição era muito maior. Então quanto mais o povo trabalhava, mais havia a pressão dos inimigos para que a construção fosse abandonada, ou quem sabe novamente jogada ao chão. Meus irmãos, a gente precisa ter a disposição de lutar e pelejar por aquilo que nós achamos que está perdido. Você tem lutado, pelejado de fato por aquilo que você acha que não tem mais jeito? Quem sabe um filho, uma filha, a esposa, a mãe, o marido, que envolve a causa do Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve, e a vontade de Deus é a restauração daqueles que estão na pior das piores situações, que a sua vida está em escombros. O desejo de Deus é a restauração. Eu não posso entender ou achar que o meu Deus seja menor do que a dificuldade que eu enfrento. Eu preciso me submeter ao Senhor, e Neemias mostra isso para nós. A obra é grande, mas o meu Deus é maior do que isso. Se ele olhasse para o tamanho do muro e disse, eu não posso construir isso sozinho, mas ele tinha o seu povo para ajudar, mas ele tinha muito mais do que isso. O texto diz que a boa mão do Senhor estava com eles. Nas suas dificuldades, você confia em que mão? A do seu pastor? A do seu presbítero, a daquela mulher de oração, a da fulana de tal que lá no canto da rua lá, você vai e ora, ela fala um monte de coisa para você, uma guru espiritual, é isso? Eu preciso saber que é Deus, meus filhos, é o Deus que é maior do que os escombros que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos, os desafios que estão diante de nós. Eu preciso agir com sabedoria, enfrentando aquilo que precisamos enfrentar, na certeza de que é Deus que nos fará vitoriosos. Não estou falando de vitória financeira, não. Não estou falando desse positivismo que existe hoje, não. Estou falando de vitória espiritual, crescimento espiritual. Não estou dizendo que Deus não lhe dê vitórias também financeiras, como deu para Davi. Foi um homem rico, extraordinário, e disse, Senhor, eu consigo dar isso para o Senhor, porque o Senhor tem me dado muito mais, por isso eu posso dar. E ele ora e diz, nós só damos porque o Senhor nos deu primeiro, e Deus pode fazer isso. Mas muitas vezes não é esse o desafio que nós estamos enfrentando, nós estamos, quem sabe, outros, para que Deus nos abençoe também, ou possa nos abençoar também nesta área. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos o nosso muro reconstruído, mas nós não queremos o trabalho da reconstrução. Nós queremos assistir. James Boyce disse o seguinte, que a situação de muitas igrejas hoje é totalmente oposta a essa situação aqui que Neemias nos escreve. É dito que as igrejas de hoje se assemelham mais do que qualquer coisa a uma partida de futebol disputada em um grande estádio. Há 80 espectadores nas arquibancadas que precisam, na verdade, muito de atividade física, mas há 22 homens no campo que precisam muito de descanso. Fecha aspas. Ainda que como igreja local, nós temos um grande desafio, físico, que é a construção de um novo templo. As provisões, elas vêm do Senhor, eu tenho certeza disso. Meus irmãos, o nosso maior desafio, na verdade, é a reconstrução espiritual. As lutas espirituais que você e eu enfrentamos, e nós precisamos arregaçar as mangas. Quem sabe colocar as armas numa mão e com a outra lutar
trabalhar, reconstruir, trazer força, resistência. E as armas espirituais são a nossa oração. Não é revólver na cintura, é a oração. Essa é a nossa arma espiritual, colocar diante de Deus. E esse é o lugar menos frequentado pelas famílias da igreja, o momento de oração. As armas não estão empunhadas, elas estão guardadas, muitas vezes. Meus irmãos, precisamos ter a consciência de que Deus, por meu e por seu intermédio, Ele está construindo de fato o seu reino, e Satanás tem trabalhado sutilmente, mas Deus é poderoso para levar a sua obra até o final, e Ele há de conduzir. Neemias entendia que tudo dependia da boa mão de Deus. Eu quero finalizar lembrando aqui para o nosso coração, de que quando as prioridades de Deus tornam as nossas prioridades, a obra de Deus avança e isso se torna cada vez mais evidente no testemunho do poder de Deus no mundo, por meio da sua igreja. Quando as prioridades de Deus se tornam as nossas prioridades, o Evangelho caminha a passos largos. Neemias sabia que a prioridade ali era a obra do Senhor. Ele não pensou duas vezes. Ele orou e falou com o rei, e o rei abriu mão. E quem sabe ele estava disposto a qualquer outra coisa. O rei disse: você vai e não volte mais, não tem importância. Eu vou cuidar de algo extraordinário. Abre mão do meu soldo, daquilo que eu recebo hoje, mas a obra do Senhor vai ser feita. A glória é de Deus, eu preciso restaurar isso para a vida do meu povo. O que fazer diante dos desafios? Priorize, busque o Senhor. Coloque-se diante de Deus. Não enfrente sozinho, mas coloque diante de Deus e diz assim: Senhor, eu quero isso para a tua glória. Eu quero que o Senhor seja glorificado diante dos desafios que eu estou enfrentando. Eu preciso do Senhor. Mas tem uma visão comum da nossa tarefa. A obra é um todo e todos nós fazemos parte dessa tarefa. Qual é a sua posição? Qual é o seu status? No reino de Deus não existe status. Todos nós somos serviçais, colaboradores, trabalhadores, obreiros. Todos nós estamos no mesmo patamar. Eu estou aqui de cima falando, mas eu sou exatamente igual a vocês, para o serviço. A obra é comum a todos nós. O Evangelho é para você anunciar e para mim. Os muros para serem erguidos são muros espirituais, e que você e eu somos chamados a arregaçar as mangas e nos darmos ao trabalho. Vigilantes, porque o inimigo das nossas almas continua atuando. Continua furioso quando a igreja cresce. E saiba de uma coisa: quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós somos atacados. Saiba disso. Mais nós somos atacados. Quanto mais a obra toma visibilidade, quanto mais os muros tomavam visibilidade, os inimigos ficavam mais furiosos com eles. É exatamente assim que o inimigo continua nos nossos dias. Cuidado. Aquele que está em pé, veja, que não caia. Coloque-se diante do Senhor. E eu quero convidar você a ficar em pé, e a orar ao Senhor, e a pedir ao Senhor, e a rogar ao Senhor aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Coloque isso diante de Deus. Saiba que o Senhor Jesus Cristo, com o poder do seu sangue, Ele pode mudar histórias e mais histórias, mover os nossos escombros, tapar as brechas das nossas muralhas e trazer-nos fortificação. E é isso que o Senhor pode fazer na nossa vida também. Enquanto você ora, a equipe de música vai estar nos conduzindo uma oração ou numa música, e você possa depender de Deus nesse instante e falar para Deus aquilo que Deus tem incomodado o seu coração.
De repente você tem feito muita coisa para que as pessoas batam palma para você. De repente você precisa repensar: Senhor, que eu quero que a glória seja do Senhor. De repente você tem classificado as obras do Senhor, o Evangelho, e ele é para todos nós. É uma tarefa comum a todos aqueles que são do Senhor. Você precisa disso, lembrar dessa verdade. Mas precisa lembrar também, quem sabe você tem sido displicente, o inimigo tem aproveitado oportunidades. Ora ao Senhor, diz: Senhor, eu preciso enfrentar com sabedoria o que está diante de mim. Eu preciso do Senhor mais uma vez e sempre, para restaurar a sua vida espiritual, para restaurar seus relacionamentos, para restaurar, quem sabe, pontes quebradas, e desta forma reconstruir a aproximação com pessoas. O Senhor pode fazer. Ore nesse instante, coloque diante do Senhor. Senhor Deus, quantas vezes nós olhamos para os desafios à nossa frente e não enxergamos a solução, porque olhamos com os olhos humanos e não com os olhos da fé. Quantas vezes, ó Deus, olhamos a devassa que aconteceu na nossa família, nos nossos relacionamentos, ó Deus, e não enxergamos a solução, porque às vezes também queremos caminhar sozinhos. Precisamos, ó Deus, de entender nosso papel como comunidade, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Senhor, faz-nos olhar, ó Deus, diante dos desafios, à medida que, ó Deus, reconstruímos, à medida, ó Deus, que dobramos os nossos joelhos, à medida que buscamos o Senhor, mas que o inimigo continua, ó Deus, ainda a perseguir, com seus dardos inflamados, ó Deus, tentando nos desanimar também, ó Deus. Ajuda-nos a olhar para o Senhor e não encarar o inimigo por nós mesmos, ó Deus, mas em orar e pedir: Senhor, assuma a minha causa, Senhor. A causa está nas mãos do Senhor e só o Senhor pode de fato vencer. Ó Pai, que como igreja nós caminhemos assim, olhemos para Cristo e entendamos que Ele pode, Ele é que pode restaurar aquilo que nós não temos condição de fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a crer nisso, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém.